Bom dia, guerreiros irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, programa que é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Estamos fazendo hoje o primeiro programa do ano de 2022 e eu ainda estou tentando uma forma de nós darmos uma sequência maior a esse trabalho que tem sido por vezes interrompido durante as semanas em virtude do meu trabalho que está na cidade de São Paulo e eu aqui de Colina. Isso dá uma distância de 500 quilômetros mais ou menos. Então eu passo a semana fora e eu estou procurando um jeito de me adequar, mas em breve teremos novidades, se Deus assim o permitir. Quero te pedir agora que você se inscreva no meu canal no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, incentive outras pessoas a estarem fazendo o mesmo para que nós possamos crescer enquanto canal de bênçãos na divulgação da Palavra de Deus. Abra agora a tua mente, teu entendimento, abra principalmente seu coração para ouvir o que o Espírito Santo tem para você nessa manhã. E hoje nós vamos aprender como enfrentar e principalmente vencer um gigante. O texto para a nossa meditação está em 1 Samuel capítulo 17, do 1 ao 51, ou seja, todo um capítulo. Mas nós vamos tomar como base e dar ênfase aos versos 10 e 11. Samuel 17, 10 e 11. E é assim que você tiver a oportunidade, acompanhe do 1 ao 51 para que você tenha maior entendimento do contexto. Tá bom? E durante a pregação nós vamos estar falando também dos versículos inclusos nesse capítulo. Texto de 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler os versos 10 e 11 para termos base na nossa meditação. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Os problemas e obstáculos são parte da vida. Eles sempre existiram e sempre existirão. Disso você pode ter certeza. Muitas pessoas não sabem o que fazer com eles. Ficam perturbadas, ficam paralisadas e deixam que esses problemas sufoquem. Esta é a causa pela qual alguns cristãos começam a servir a Deus e surgem problemas. A única coisa que pensam é jogar a toalha. Por que acontece isso? Acontece isso por várias razões. Às vezes nós entramos nos caminhos do Senhor e os percalços nos tentam fazer desistir, nos tentam fazer voltar atrás. Isso acontece por causa dos nossos pensamentos, que são basicamente negativos, por causa do nosso sentimento de inferioridade e por causa de palavras negativas de outros. Israel, nos tempos do rei Saul, tinha um obstáculo chamado Golias. Ele era um herói dos filisteus.
um povo que era inimigo de Israel. Esse obstáculo incomodava, oprimia, envergonhava a nação. Até que um dia alguém se atreveu a enfrentá-lo. Essa pessoa foi Davi. E ele nos ensinou muito. E eu vou passar agora algumas chaves que nós podemos aprender com Davi para enfrentar e vencer os gigantes, os obstáculos da nossa vida. Primeiro, nós vemos no verso 32 que o gigante deve ser enfrentado. Isso pode resultar muito óbvio, mas é um ponto de partida. Davi viu que todos estavam angustiados, preocupados, atemorizados, mas ninguém fazia nada para resolver o problema. Nem sequer tentavam. Ele se determinou a enfrentar o obstáculo que Israel tinha, que era Golias. Quando existe um problema, não resolvemos nada olhando apenas com o problema e chorando diante dele. É preciso fazer algo, é preciso atitude, é preciso agir. Por isso eu digo, não tema os obstáculos, enfrente-os. Golias parecia muito forte, mas não resultou tão forte. Uma pequena pedra foi o suficiente para derrubá-lo. Quando enfrentamos os obstáculos, daí descobrimos que eles não eram tão fortes como nós imaginávamos. E eu te pergunto, quais os obstáculos da tua vida? Quais os obstáculos tem no teu ministério hoje? Você está disposto a fazer alguma coisa? Ou você vai continuar penando sem fazer nada? Não permita que o desalento tome conta de você, te domine e te invada os pensamentos. Não seja negativo. Você é capaz de enfrentar os obstáculos. Deus te usará para grandes coisas, pode acreditar. Não ouça a voz dos incrédulos. Veja nos versos 33 e 34. As pessoas negativas têm a virtude de contagiar os outros. Assim era Saul, um homem negativo, que tentou influenciar Davi. Sempre vão haver pessoas que vão tentar nos fazer desistir de enfrentar os nossos obstáculos. Temos que aprender e reconhecer e também não ouvir esses incrédulos. O incrédulo conhece a palavra, mas não pratica. O incrédulo sempre ressalta as circunstâncias. O incrédulo é dominado pelo medo e não pela fé. Nós que conhecemos a Deus e que temos visto o seu poder, devemos confiar sim na palavra dele. Saul via Golias como um gigante invencível. Davi via Golias como um incircunciso vulnerável. Tem pessoas que só sabem falar. Saul já havia sido rejeitado por Deus. Quando alguém vem com o espírito de Saul, não lhe dê atenção. Confie em Deus. Veja como está nos versos 34 e 36. Para enfrentar os obstáculos, temos que confiar em Deus. Por isso que Paulo disse: tudo posso naquele que fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque em Jesus você pode enfrentar qualquer situação. Em Jesus você vai encontrar soluções. Davi havia enfrentado feras porque sabia que Deus estava com ele. Essa mesma fé
agora Davi estava usando para enfrentar Golias. É a tua fé em Deus que fará com que as mãos do Onipotente se movam a teu favor. Davi havia aprendido que não há dificuldade que não se possa vencer. Davi não tinha nenhuma dúvida que Deus lhe daria respaldo. Sua experiência e os testemunhos da obra de Deus a seu favor o tornavam forte. Deus quer te dar uma saída, creia, meu irmão. Deus quer te dar uma saída, Deus quer te livrar dos teus problemas. Deus quer que você veja esse problema que você tem como um problema pequeno. E que veja Ele como grande, Deus. Então que você veja o problema pequeno, mas que você veja grande Deus grande na sua frente. Então nunca diga para Deus, nunca fale para Deus o tamanho do seu problema. Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Deus é o grande. E para que você entenda de uma vez por todas, é necessário que você acrescente, que você tenha fé. Tudo é possível desde que você tenha fé. Acredite em seu potencial e nos recursos que Deus está te dando. Veja os versos 38 e 40. Davi tinha, além da sua fé em Deus, ele tinha certeza que poderia vencer o filisteu. Deus espera que nós creiamos que Ele vai nos usar. Tem pessoas que creem que Deus pode fazer grandes coisas, mas não através delas. Quem enfrentará os teus obstáculos? Chamarás outro para enfrentar por você? Davi, ele enfrentou o problema, ele estava identificado com a sua nação. E quando o seu povo estava em problemas, ele não fugiu. Ele sabia que podia enfrentar a situação. A certeza em si mesmo e no Deus que nos tem dado é sumamente importante. Saul quis dar a Davi as armas que Davi não conhecia. Davi recusou e tomou o que ele conhecia, uma funda e 5 pedras. Isso era suficiente para enfrentar o obstáculo, porque isso era as armas que Deus pôs nas mãos de Davi e eram suficientes. Deus não te usará com o que você tem. Deus não te pedirá o que você não tem. Deus não te usará com o que você não tem. Deus não te pedirá o que você não tem. Deus sempre usa e pede aquilo que nos temos, aquilo que Ele nos deu. Por isso, quando negamos a Deus algo, Ele nos pede e não temos desculpa. Na multiplicação dos pães, Jesus multiplicou o que tinha e não se preocupou pelo que não tinha. Como alguém pode progredir e vencer se não crê que pode? Então você tem que ter fé. Deixe de profetizar miséria, derrota e fracasso. Confie que tudo você pode em Cristo. Confie que você é um filho de Deus, que você é linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa. Confie que você é um escolhido de Deus para vencer. Lembre, um motor limpo sempre terá potência. Assim também, uma mente limpa de pensamentos negativos proporcionará poder. O que faremos com os obstáculos? Determinando por nossa atitude.
Esteja determinado a vencer. Davi agiu rapidamente. Não ficou dando voltas, mas ele foi rápido. Foi mais rápido que Golias. Não deu chance algum. Davi tinha Deus no seu lado, mas também atuou com inteligência. Podemos ter Deus e agir com torpeza e colocar a perder tudo o que ele vai fazer. Davi agiu com determinação quando teve os elementos necessários, não perdeu tempo, não permitiu a sua fé vacilar, nem permitiu que ninguém tirasse a sua motivação. A pedra na testa de Golias derrubou, e ali Davi voltou para mostrar sua determinação, conforme o verso 51. Com a própria espada de Golias, ele cortou-lhe a cabeça e eliminou para sempre. Davi foi o terminante. Assim que nós devemos ser com o pecado, com as vacilações. Poucos têm que matá-lo na cruz de Cristo. O pecado não pode achar lugar. Você está em uma situação de desgraça a Deus, não pense que sairá dela se não tomar uma atitude. Tem que ser terminante para que não volte, para que esse pecado não volte a te prejudicar. Quando você enfrentar um problema, acabe com ele. Termine com ele. Porque senão ele volta e te prejudica. Essa história de Davi é tremenda. A Bíblia nos ensina como nós enfrentarmos os obstáculos. E nós enfrentamos são com atitudes bem práticas. A maioria dos nossos obstáculos são mentais, ou seja, enfrentamos com os nossos pensamentos. Por isso é tão importante o que está ocupando a nossa mente. De que está cheia a sua mente? Tem pessoas que o tempo todo enchem a mente com pequenos problemas negativos. Se teu pensamento não é o que não pode com o obstáculo, você não vai conseguir. Muitos de vocês se convenceram que são incapazes de progredir, de ter êxito, de fazer coisas importantes. Muitas vezes são esses pensamentos que permeiam a nossa mente, que nós somos incapazes de enfrentar. Mas eu quero encerrar dizendo que Deus nos ensina outra realidade. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que você nessa manhã encha sua mente desse pensamento. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Daí a pouco estaremos no YouTube. Te espero lá. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.